Eu vou mostrar pra você nessa publicação um vídeo que tá bombando de um comentário feito aqui na Globo News desde ontem, né? E o trem é tão patético que ao falar pra você do que se trata, a explicação já vem junta. Na falta de um golpista fazendo micareta, motociata todo sábado, todo domingo, afrontando jornalistas, não comprando vacina, matando gente, que eu já te falei que dá dinheiro pro jornalismo, a Eliane Cantanhede, da Globo News, foi implicar com uma carta que o Lula enviou pro Putin lá na época da posse. E ela resolveu falar sobre o sigilo que foi imposto a essa carta. Então, você sabe que tem um grupo na internet que ele é permanentemente contra Lula. Então, se vocês falarem assim, o Lula respirou e isso é errado, as pessoas vão bater palma. Então, tem um monte de bolsominion lá já colando as suas bostas de dentro da cabeça. Foram pegar um vídeo do nosso canal onde o Lula fala sobre os sigilos de 100 anos do Bolsonaro. E aí fica, e reclama do Bolsonaro, mas coloca sigilo de 100 anos. Você que acompanha meu canal sabe que a diferença é que faz a diferença e não as similaridades entre as coisas. Como assim, Rony? Fica para assistir o vídeo e aí eu vou mostrar para você dos mínimos detalhes. Então, primeiro eu vou dar play no vídeo. Enquanto você que chegou agora para esse canal, se inscreve, vai puxando a cadeira, pega a pipoquinha. Hoje é sábado, dia 27/4. Deixa aí a sua assinatura para eu saber que você existe do lado de lá. Escuta aqui o comentário feito pela Eliane Cantanhede. Nesse caso do presidente Lula, né, todo mundo já sabia que ele tinha feito uma carta para o Putin, né, na época que o Putin foi reeleito, e não se sabia o quê. Estava em sigilo. Então, o sigilo não é novidade. A grande novidade é a falta de argumento do Palácio do Planalto. Então, o Palácio do Planalto argumentar que, olha, é um caso de privacidade, que é uma carta do cidadão Lula. Como que um presidente, né? Como que um chefe de Estado manda uma carta para um outro chefe de Estado, e isso é uma carta, é uma correspondência entre amigos? Entre cidadãos? Não, é uma correspondência de Estado. Chefes de Estado têm correspondência de Estado. Portanto, é meio escandaloso isso e demonstra, né, que o Palácio do Planalto não tinha uma explicação, um argumento minimamente razoável. E aí você vê, né, o que o Lula escreveu. Nós que detestamos fofoca, não é, Marcelo? A gente fica pensando, nossa, para eles estarem com tanto medo de divulgar, imagina as barbaridades que o Lula deve ter escrito para o Putin. Porque se o Lula publicamente assume uma posição de aproximação com Putin, né, com a Rússia que invadiu a Ucrânia, de aproximação com a China, né, e critica Estados Unidos e Europa, imagina o que ele não andou falando com o Putin. Eu, sinceramente, se fosse presidente dos Estados Unidos, por exemplo, eu ia estar me coçando de vontade de saber Você viu o tanto de bobagem que essa mulher falou até agora aqui? Ela disse que um presidente não pode conversar com outro presidente sem ser uma conversa privada. Eu nem estou entrando no mérito se é uma conversa privada ou não, porque eu acho que não seja. Eu acho que é uma conversa administrativa. Mas como é que é? Quer dizer então que você, Eliane Cantanhede, não pode ligar pro Guedinho no final de semana para tomar um chopp? Quer dizer então que o Xandão não pode ligar pro Gilmar Mendes no final de semana para tomar um chopp? Quer dizer que o Rodrigo Pacheco não pode ligar pro Arthur Lira no final de semana para tomar um chopp? O presidente, um chefe de Estado, conversa com outro chefe de Estado sobre Estado quando é uma conversa oficial. Aquelas que vai, marca reunião, coloca a fotinha, ou então quando é uma ligação. E adivinha só, quando foi que você viu na imprensa o conteúdo de uma conversa entre o Joe Biden e qualquer um que seja dos países onde ele se envolve com as guerras que acontecem? Quem diz que você sabe tudo que o presidente conversa com o exército, especialmente na iminência de uma guerra? Você tá louca, mulher? É um dos absurdos mais absurdos que eu já escutei na minha vida, pressupor que toda conversa de um presidente seja pública. Eu acredito que boa parte dessas dúvidas dela sobre apoio do Lula a Putin, na verdade não se trata de apoio, se trata de pragmatismo. A gente depende do óleo diesel, a gente depende dos insumos, graças ao Bolsonaro ter fechado as fábricas, os insumos para pecuária, agropecuária, e também da força que o Putin representa contra os Estados Unidos, que
tenta o tempo todo passar por cima da gente. Nesse momento agora eles estão tentando ameaçar a nossa democracia. Mas ela quer que a gente conte o que o Lula conversava com ele. Olha só que interessante. Na própria conversa dela, ela diz isso aqui, ó. Falando com o Putin. Eu, sinceramente, se fosse presidente dos Estados Unidos, por exemplo, eu ia estar me coçando de vontade de saber o que o Putin está discutindo com o principal país, maior economia na América do Sul. Eu preciso explicar pra você que ela, na fala dela, ela já dá a resposta de por que tem que ser secreta essa conversa, ainda que fosse como o Bolsonaro fazia de vez em quando, colocava o sigilo só pra fazer o mal. Isso é estratégico, minha filha. Os Estados Unidos quer saber? Quer? Não vou falar. Não sou obrigado. Deixa de ser sabuja. Então ela quer saber pra que o presidente dos Estados Unidos saiba. Olha que absurdo. Agora vamos terminar de ouvir, né? Falta só um pedacinho. Né? Agora, você me pergunta do Bolsonaro, uma coisa em comum. A gente criticava tanto o Bolsonaro que botava 100 anos para lá, 100 anos para cá, até aquela decisão horrorosa, pavorosa do comando do Exército. Mas o Lula e o Bolsonaro têm uma coisa em comum. Os dois puseram sigilo nos encontros que as mulheres deles têm, enfim, agenda. Olha que comparação esdrúxula de gente burro. Até você sabe que a gente não pega as semelhanças e sai comparando assim na televisão, inclusive. Tem um monte de coisa em comum. Vamos nas diferenças, senhora? Bolsonaro botava sigilo em quê? No cartão corporativo, para esconder as suspeitas que a gente tinha de que ele estava gastando dinheiro fazendo rachadinha. A denúncia de rachadinha existe. O sigilo do Bolsonaro era na reunião que salvou o Pazuello de ser expulso do Exército porque tinha participado de uma micareta ilegal. Ou era porque tinha um assunto completamente relevante e ele queria provocar a imprensa. Agora o cara coloca sigilo num assunto de conversa entre dois presidentes. Rony, você tá falando que o presidente tem que ter sigilo? Claro! Você tem dúvida de que os nossos movimentos estratégicos têm que ser friamente calculados e escondidos do exterior? Se a gente dá um passo em direção ao futuro, eles sabotam. O que tá errado? Tem alguma corrupção? Ele mandou foi dinheiro dentro da carta? Se for, vamos investigar. Caso contrário, cala a boca, rapaz. Tá falando isso pra defender a informação pros Estados Unidos, que acabou de banir o TikTok porque não quer informação vazada dos cidadãos deles e das coisas que o próprio governo faz. É indignante ver que o Brasil é composto desse tipo de imprensa. Lá na própria postagem, você vai ver um monte de gente desmentindo. Não foi só eu, não. Fofoqueiro ou jornalista? KKKKK. Essa pessoa ainda ganha salário pra falar essas barbaridades, comentou o Romulo Dias aqui, ó. A Cantanhede tá morta de curiosa. Vai adoecer, criatura. Então, você sabe que todos os chefes de governo fazem o tempo todo, né? Chama documento confidencial. É usado sempre que há risco em divulgar informação sensível para a estratégia diplomática de um país. Biden deve mandar umas 30 por dia. É claro, você nunca vai reclamar, nunca vai, porque são alinhados ao sabugismo. Cínicos mesmo. Bom, tá aí, tá explicado, reexplicado, triexplicado. Qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente tira depois. Um abraço. Fui.